todos, boa noite. Eis-me aqui de novo para falar alguma coisa para vocês, para a nossa igreja, o povo de Deus em geral, o pessoal do YouTube. Quem quiser parar um pouquinho e ouvir uma meditação de uma palavra, nós estamos aqui. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa força. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Sabemos que muitos têm passado por esse processo dessa pandemia. E nós não podemos deixar de participar do sofrimento de alguns, das perdas, pessoas que estão se indo, mas a morte do justo é uma alegria no reino de Deus. Sei que algumas pessoas não entendem isso, mas o crente, o servo, o cristão verdadeiro, ele entende muito bem isso, que a morte do justo é festa no céu, é glória de Deus, é poder de Deus, é a gente voltando para casa. Então a gente fica triste, entristece porque tem saudade, porque ninguém não vai mais ver, não vai compartilhar, não vai conversar, mas que cada um que tiver perdido seus entes queridos saiba que aquele que crê num Deus que faz todas as coisas, aquele que crê que Deus enviou o seu Filho a nosso favor, a esse é guardado um lugar e um santo lugar. Então, descansa o coração, aceita os desígnios de Deus, porque não cai uma folha dessa árvore, das árvores, que não seja pela vontade do Senhor. Então, aceite, se conforme, vamos nos conformar. É difícil, mas nós conseguiremos passar por todas as lutas aqui nessa terra, porque Deus, Ele não dá uma luta, uma peleja que a gente não possa suportar, porque Ele nos capacita cada dia. Amém? Então, foi só uma introdução por causa dessa pandemia, mas o que eu quero falar para vocês é um assunto aqui, o assunto hoje é sério. O assunto é sério. A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus é tremenda. E hoje eu sempre gosto muito de falar da alegria do reino de Deus, mas hoje eu venho contar para vocês. Nós vamos ler aqui, hoje nós vamos muito ler Bíblia, certo? Portanto, os irmãozinhos da igreja que estiverem aí, pegue a sua Bíblia, para você abrir, para você acompanhar a leitura, para poder você entender direitinho o que já aconteceu no tempo passado e que ainda acontece hoje, porque a Bíblia é viva. Isso aqui é uma Bíblia, é um livro, mas que tem poder, porque é a boca de Deus falando para os homens. Então, se você crê que isso aqui é a boca de Deus falando para os homens, você vai receber. E se você não crê, também você vai saber que isso aqui é a boca de Deus falando para os homens. Que pessoas foram usadas pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma mensagem para nós, sabe de quê? De força, de ânimo, de coragem, de esperança. Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Pegue lá o seu livro santo, sagrado, divino, para que você possa acompanhar. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 8, versículo 8, 22. 22. Juízes, para quem vai chegando agora, 8, 22. Vamos ler.
Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho. Eu vou voltar só um pouquinho. Aqui, Gideão, todos sabemos a história de Gideão. Gideão tinha ganho a peleja, né? Com os 300, histórias que são conhecidas, né? Gideão e seus 300 homens. Nós fizemos, inclusive, uma peça que tem muito linda, não é isso? Como é o nome da peça? Gideão e os 300. E lá tem... Está no canal da igreja e tem PG Verde. É uma peça de um pequeno grupo que tem na nossa igreja. Nós fizemos aqui uma apresentação. Final de ano é festa, então a gente sempre faz muitas apresentações. E cada PG apresenta sua peça. E a nossa foi Gideão e os 300. E os outros PG, cada um com a sua. E todas têm no canal. Você procure ver, porque foi uma festa linda, 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 linda. Vale a pena olhar. Foi tremendo. Então, como nós vimos lá naquela peça, nós fizemos aqui a representação, Gideão, ele venceu a peleja com 300 homens, né? Ele venceu os midianitas. Tudo que era plantado naquela época, os midianitas chegavam e invadia, matava o povo, derrubava, devorava tudo, saía levando tudo que eles plantavam. Num tempo de fome, no tempo de calamidade, quando estava no bem bom que eles pensavam que tudo ia dar certo, os midianitas chegavam e roubavam tudo que eles tinham plantado. Será que isso parece com a nossa vida, hein? Será que isso parece com a sua vida? Será que já aconteceu isso? De você ter feito plano, você faz plano. Aí, de repente, lá vem o midianita, chega e acaba com tudo. Pensa que acaba com tudo, né? Medite se já aconteceu isso. Então, isso acontecia naquele tempo. E Deus levantou o homem. Porque nós sabemos que, de tempos em tempos, Deus sempre levanta homens, profetas, valentes, tudo isso, Deus vai levantando pessoas. Então, Deus levantou um homem e esse foi Gideão. E Gideão vinha saindo dessa grande peleja, dessa grande batalha, que ele foi mais do que vencedor. Ele foi vencedor. A vitória foi dele. Deus deu vitória a eles com 300 pessoas apenas. Ele venceu o inimigo. Então, continuando. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, como ele venceu, os homens chegaram e disseram, Gideão, agora, domina sobre nós, domina, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho domina sobre nós. Claro, né? Geralmente nós temos esse defeito, o homem tem esse defeito, de achar que quando ele vence, quem venceu foi ele. Mas nós, crentes, servos de Deus, nós sabemos que as vitórias são ganhas e o vencedor, nós vencemos quando Deus está dentro do barco e no meio da batalha. Quando ele não está, não existe guerra vencida, não existe. Então, continuando aqui o texto. Reina sobre nós, sobre o teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhe disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse mais Gideão, mas eu lhe faço um pedido. Aí o que ele fez? Ele disse, não, eu não vou dominar nem o meu filho, nem o filho do meu filho. Vou dominar nada. Mas como vocês querem que eu faça alguma coisa, eu vou fazer um pedido a vocês. Aí o que ele pediu? Vamos lá o pedido. Ele disse mais Gideão, um pedido vos farei. Para quem vai chegando agora, eu estou lendo Juízes, capítulo 8, a partir do 22, e já estou aqui no 24. Disse mais Gideão, um pedido vos farei. Dá-me, vós, cada um as argolas dos seus despojos, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas.
Disseram eles, de bom grado te daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles botou lá as argolas de ouro que ele pediu, e foram 1.700 ciclos de ouro, fora os ornamentos, em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura, os ornamentos que os camelos traziam nos pescoços. Desse peso fez Gideão a estola sacerdotal e a pôs na sua cidade. Então, ele disse, pessoal, vocês gostaram do que aconteceu, então eu vou fazer um pedido, me dê aí o despojo, para me ver o que eu faço. Então, o pessoal esticaram lá os panos e eles foram botando. Eles vinham de uma guerra dos midianitas. Midianita era um povo meu que tinha tudo, era cheio das coisas. E eles foram depositando ali tudo isso, né? Continuando, no versículo 27. Desse peso, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço para Gideão e a sua casa. E assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos dos midianitas, que eles não vieram mais, não. Mas ele mandou fazer essa estola. A Bíblia não descreve em mínimo detalhe o que foi que aconteceu. Ela só diz aqui que a estola serviu como um laço para ele, né? Eu creio que serviu como uma idolatria, porque o que era essa estola? Vamos aqui. Ele não vigiou, né? Aí foi feita essa estola. Essa estola, o nome era um éfode, era um avental que Gideão usava por cima das vestes. Ele botava aquilo ali, né? Ele botava aquela capa como se fosse assim uma túnica, né? Uma túnica. Então, ele fez aquilo ali, e aquilo ali ele levantava, aquilo ali ficava lá no lugar muito alto para todo mundo ver. E aquilo ali, eu acredito que para ele aparecia, ele dizia assim, isso aqui foi a minha vitória, é o resultado do que eu lutei, é o resultado do que eu programei, é o resultado do que aconteceu na minha vida. Era muito ouro, era muito tudo, sabe, que tinha naquele tempo. Era 1.700 ciclos de ouro. Eu fui ler na internet, equivale a 30 quilos de ouro, gente. Nada mais, nada menos do que 30 quilos de ouro estava lá, pendurado naquele avental, que o nome é éfode, né? Estava lá pendurado. Então, isso aconteceu com aquele homem, né? Continuando aqui a leitura, no versículo 29, diz, retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos. Viveram 40 anos em paz, e ele teve 70 filhos. Era muito filho, não era, gente? Muito filho. Gente, demais. Já pensou a pessoa ter 70 filhos? Misericórdia. Era muita mulher, era muita gente, era muito tudo. Então, ele teve 70 filhos, e esse povo tudo convivia com ele, olhava para aquela estola, olhava para aquela éfode, né? Aquela história ali, linda, tremenda, que ele conquistou. Lembrava, acho que aquilo ali deve ter trazido para ele uma certa vaidade, uma certa satisfação, achando que a vitória era dele. E isso, eu quero saber assim, se fala com a gente, se fala com cada um de nós, que se fala com a sua vida, né? Porque o cristão, tudo que Deus dá para ele, vem dele, vem de Deus. Nada não acontece se Deus não der. Mas eu acho que com Gideão ele ficou ali com aquele orgulho, ele ficou com aquela alegria, se sentindo mais do que vencedor, né? Ele podia todas as coisas, e realmente, gente, a peleja dele foi
foi muito tremenda. Muito tremenda. Então, o que é que a gente tem que vigiar? A gente tem que vigiar porque, olha, depois de uma peleja, vem a grande vitória, não é isso? Repita aí em casa, vocês, cada um que estão em casa da igreja, diga assim, depois de uma peleja, vem a grande vitória. Amém? É verdade? Eu estou ouvindo um amém aqui desse povo daqui da igreja, estou, né? Glória a Deus. Então, depois, vou repetir, de uma peleja vem uma grande vitória. Mas nós temos que vigiar na hora da peleja e temos que vigiar na hora da vitória, de receber as vitórias, para que a gente não venha ficar orgulhoso. A gente não venha ficar se achando, como diz aí hoje no mundo, né? Se achando. Então, o que eu quero dizer? Eu creio que Gideão, ele não vigiou, ele não vigiou um pouco, né? Aí o que acontece quando a gente não vigia? Quando a gente não vigia, é ao contrário. Depois da vitória, pode vir uma grande derrota. Certo? Não dá um copo d'água. Entende? É isso que nós temos que vigiar. Por quê? Depois de uma peleja, vem uma grande vitória. Porque tudo que nós conquistamos hoje, gente, é com luta, é com força. Tem que ter coragem, tem que ter ânimo, né? E é difícil, e quando a gente conquista, a gente fica tão alegre, fica tão feliz. Nós mesmos temos vivido aqui momentos dentro dessa casa, assim, de transbordante alegria pelos acontecimentos, né? Muitos acontecimentos têm passado aqui pelo nosso meio e nós estamos alegres, felizes, compartilhando aqui uns com os outros a alegria, porque nós tivemos grande alegria. Eu não vou dizer qual é, não vou dizer. A igreja toda enraçada. Mas nós temos que vigiar, porque depois de uma peleja vem a grande vitória. Mas nós temos que vigiar, porque depois de uma vitória, se a gente não vigiar, pode vir uma grande derrota. Certo? Está todo mundo entendendo até aí? Diga amém, glória a Deus e aleluia, aleluia. Amém, grande Deus de poder. Deus é bom, gente, Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre, viu? Para sempre. Bora? Certo. Aí eu viro assim, é? Deu? Tá bom? Estou bonita? Tá? Mas saiu aí o que eu estava dizendo, eu preciso repetir. Se for para repetir, eu repito todinho. Saiu tudo, né? Vamos lá. Então, gente, vocês repetiram aí da peleja? Depois de uma peleja, vem uma grande vitória. Mas se não vigiar, depois da vitória, vem uma grande derrota. Foi isso que aconteceu. Porque eu preciso entender que as minhas vitórias, nas minhas vitórias, maior é Deus. Ainda que eu tenha todas as vitórias dessa terra, todas as glórias, eu tenho que entender que maior é o Senhor. Repetindo, maior é o Senhor. Já disse, Soraya, aí? Maior é o Senhor. Já disse? Vamos repetindo, gente. Maior é o Senhor. Então, nós não podemos fazer o que Deus não manda a gente fazer. Eu estou falando daquele que procura obedecer a Deus, procura obedecer a palavra, procura viver na fé. Eu estou falando para esse povo que ama o Senhor, que é todo tempo buscando uma maneira de agradar a Deus. Então, mas nós não podemos fazer o que Deus não ordenou. Aí eu estava lendo essa palavra e eu disse, mas será que Deus mandou Gideão fazer essa estola? Deus mandou Gideão fazer essa éfode?
cheia de ouro, brilhoso. Eu acho que era a coisa mais linda do mundo, aquilo ali que ele fez. Viu? Será que Deus mandou ele fazer isso? Porque eu lembro que aqui na peça, Deus mandou ele escolher as pessoas, mandou ele levar para o lago e ele disse assim, o que se baixar, que beber água, se baixar para beber água, não vai. Aquele que leva água para a boca, vai. Um monte baixou-se para beber água e Deus disse que não era para levar e ele não levou. Então Deus falou com ele, Deus falava com ele e ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz do Senhor, ele já conhecia a voz do Senhor. Aí eu pergunto a vocês, será que Deus mandou ele fazer aquilo? Eu creio que Deus não mandou ele fazer aquilo. Deus não mandou ele fazer aquilo. E eu vou continuar aqui a leitura. 29, vamos lá, o 29. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, eu já tinha lido. Todos provindo dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. Aí o que aconteceu? Gideãozão, tranquilo, um monte de filho, ainda arranjou uma concubina, deitou com ela, teve um filho e botou o nome de Abimeleque. Aí eu fui procurar, gente, o significado desse nome, Abimeleque. Eu achei. Sabe qual é o significado de Abimeleque? É, meu pai é rei. Abimeleque significa, meu pai é rei. Continuando aqui a leitura. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abiesitas. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir os filhos de Israel. Quando Gideão morreu, o que aconteceu? Os filhos começaram a se prostituir. O que eles fizeram? Após os Baalins e puseram Baal por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Sabe, depois de uma grande vitória que eles viram o que aconteceu, eles não se lembraram do Senhor. Não se lembraram. Isso fala com nós, com cada um de nós. Porque quando nós... olha como é sério a vida do ser humano. Se Deus abençoa, ele deixa entrar o orgulho. Aí, se Deus não abençoa, aí ele cai na depressão. Então, Deus, acho que ele está lá em cima, ele olha assim do céu, através daquela janela linda que tem lá, maravilhosa. Ele olha aqui para baixo e diz, mas meu Deus, que povo. Como é que pode? O que foi mesmo que eu fiz? Que povo foi esse que eu fiz? Eu abençoo, se enche, não quer mais nem saber se eu existo aqui em cima. E se eu não abençoo? Se prepara para morrer antes do tempo, ainda Deus está chamando? Então, é isso aí. Então, o que acontece? Os filhos de Israel nem se lembravam do Senhor, seu Deus, que livrara pelo poder de todos os seus inimigos ao redor da terra. Eles se esqueceram dos midianitas. Midianitas são os inimigos, os nossos inimigos, seu inimigo. O inimigo que você tiver é o midianita, que ele vem para roubar, matar e destruir, é o midianita, certo? Então, eles, o que eles fizeram? Não se lembravam mais dos inimigos ao seu redor. Não usaram mais de benevolência com ninguém, com o povo da casa de Gideão. Segundo todo o bem que ele fizera a Israel, o pessoal esqueceram. Levantaram lá um ídolo, como é costume, né, gente? É costume. O homem, ele parece que ele precisa, assim, de uma coisa. Ele precisa de uma coisa para ele pegar. Uma coisa. Né? Ele precisa de algo, uma coisa, ou uma pessoa para ele ver
para poder ele se curvar, para poder ele idolatrar, para poder ele tocar, para poder ele sentir força. Porque se ele não vê isso, ele não consegue ter a fé dentro do coração dele. Eu estou falando de pessoas que ainda não conheceram Jesus. Aquele povo andaram com Deus, mas se desviaram do caminho. E aqui hoje, no nosso tempo de hoje, aqui na Terra, existem pessoas que precisam palpar, precisam pegar, precisam tocar, entende? Isso não é legal, porque Deus é real. Deus, ele é espírito. Ele está aí olhando para você. Ele está aqui olhando para mim. Aonde você vai, ele vai. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Gente, aproveita o tempo da graça. Aproveita o tempo da graça. O tempo da graça de Deus é esse que nós estamos vivendo. É o tempo que você tem que sair desse seu sofá que você está sentado, outro deitado, outro bem confortável. É o tempo de você sair do sofá e falar do amor de Deus no mundo. Falar do amor de Deus aqui nessa terra. É o tempo. Porque o tempo vai acabar. Esse tempo da graça, vai passar. O Espírito Santo que está aqui, ele vai embora. Acabou o tempo da graça, tem arrebatamento, Jesus vai-se embora e ele vai também. Os arrebatados vão e ele vai também. Com licença. Mas nós vamos ter 3 tempos. O primeiro tempo é esse, que é o da graça, que é a igreja do Senhor, que prega a palavra de Deus. Depois nós vamos ter outro tempo, depois do arrebatamento, que quem vai pregar a palavra de Deus são 2 anjos. Deus vai descer 2 anjos do céu para pregar a palavra de Deus. Para o povo que não tiver ido no arrebatamento e para o povo de Israel. Eles vão pregar a palavra de Deus. E vão ainda conquistar 144 mil. Depois eles vão se embora também. Porque o próprio povo que ele vem para salvar, vão matar eles 2. E ele vai embora também. E depois é o terceiro tempo. E eu te digo, se você não aceitou Jesus como Senhor, único e verdadeiro da sua vida, faça hoje. Não deixe para fazer mais tarde, não deixe para fazer amanhã. Não deixe para você fazer quando você se encontrar com o pastor. Não deixe para fazer quando você vê o pastor Timóteo. Não deixe para você fazer quando você vê o pastor. Quando eu for para a igreja. Gente, por amor, eu digo, não deixe. Aceita o Senhor Jesus como o Salvador da tua vida hoje. Agora. Eu não terminei a palavra, ainda está no começo. Hoje vai demorar muito, hoje nós vamos entrar pela meia-noite. Então, sabe o que você faz? Se curva, se dobra e diga assim, eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, eu aceito o Senhor. Não deixa eu ficar aqui nessa terra, não. Porque, gente, quando chegar esse terceiro tempo, que vai ser pregado o evangelho do reino, por esses 144 mil, a coisa não vai ser boa. A coisa vai ser muito feia, mas eu vou para frente, que a minha palavra hoje não é sobre isso, ainda vai ser, daqui uns dias. Então, vamos para frente, voltando para o povo de Gideão. Então, eles ficaram lá, esqueceram de tudo e passaram a adorar Baal. Foram adorar Baal, levantar ídolos e fazer tudo. Eles simplesmente se desligaram das coisas de Deus. E quando a gente se desliga das coisas de Deus, é um pouco complicado, sabe? Olha, aí veio, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, os irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do seu pai. Eu não disse que era uma história triste que eu ia contar aqui hoje? Vou contar uma história triste. É muito triste. Quem é Abimeleque? Abimeleque, filho de Gideão. Um dos 70, filho de Gideão.
Aí, o que Abimeleque fez? Eu não vou falar com as minhas palavras. Eu vou ler na palavra de Deus para que vocês saibam que é real, não é a irmã Nalinda que está criando e nem que está inventando. E também que eu quero que fique esclarecido aqui que a criação dos nossos filhos é algo que é dom de Deus. Deus dá dom para você ter um filho e para você criar um filho. E para poder você saber criar seu filho, certo? Porque se você souber criar seu filho, você vai viver uma vida de bênção. Entende? Então, Abimeleque, filho de Gideão, o que ele fez? Juízes, capítulo 9. Foi a Siquém falar lá com a sua mãe e falou a toda a geração da casa do seu pai. O que ele fez? Reuniu os irmãos dele tudinho. Foi atrás dos irmãos. Que coisa maravilhosa. Já pensou 70 irmãos? Deus me deu o direito de ter só 3. Não, 4. Tem outro irmão. Deus me deu o direito de ter 4 irmãos. Mas eu queria ter 70, com certeza. Queria. Uma casa cheia de gente, né? Uma casa cheia de irmãos. Aquilo que a gente vê, né, irmão? O que é um irmão? O irmão é aquele amor, que esquece tudo, esquece todas as desavenças. Quando você disser que sua irmã é feia, horrorosa, bicho feio, no outro dia, na mesma hora, com 10 minutos, ela já esqueceu. Por quê? Porque é irmã. Porque é sangue do seu sangue, é osso dos seus ossos. É filha do papai, é filha da mamãe. Aquilo cai no esquecimento. Fica algo tão sem sentido. Você está guardando as coisas do seu irmão e tudo. Mas existem irmãos e existem irmãos, né? Então, Abimeleque, ele era um irmão, mas ele não era um irmão legal, como esse que eu estou dizendo. Mas a mensagem que eu quero dizer para você é assim, ó, seja uma bênção na vida do seu irmão. Ainda que ele não faça nada por você, mas seja uma bênção na vida dele. Amém? Para a glória de Deus. Abimeleque, que ele fez? Foi lá, na casa dos irmãos, né? Que vos parece melhor que 70 homens, todos filhos de Jerobaal, domine? Ele fez uma pergunta. Gente, eu vim aqui e vou lhe fazer uma pergunta. O que é que parece melhor? É melhor 70 filhos governando ou apenas um que domine sobre todos? Né? Ele foi fazer essa pergunta lá para os irmãos dele. Chegou para os 70 irmãos. Pessoal, o que é que vocês querem? Para o povo de Israel. O povo de Israel, o que é que vocês querem? Vocês querem 70 pessoas governando vocês ou vocês querem só um? Aí o pessoal de Israel, que estava completamente desviado, né? Porque Gideão já foram oferecer Gideão para dominar sobre todos. E Gideão, que já tinha ganho peleja, ele não quis, né? Ele não quis. Só que ele foi lá perguntar ao povo de Israel: vocês querem 300 ou 70 dominando vocês ou eu quero só um? Né? Vamos continuar aqui. O que ele disse? Lembrai-vos. Aí ele perguntou para o povo de Israel: o que vos parece melhor? Que 70 homens, todos filhos de Jerobaal, domine sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembra? Olha o que ele diz, olha como ele era. Ele era demais. Ele era demais. O inimigo, ele é muito astucioso, gente. Gente, vamos ter cuidado com o inimigo. Ele é tão astucioso. Olha o que ele diz. Lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Olha, ele já chegou tocando no emocional. Olha que eu sou osso vosso e carne vossa. Ele disse, eu sou sangue do teu sangue e carne da tua carne. Eu também sou da família dos 70. Então, ele foi se oferecer. Então, os irmãos de sua mãe falaram, todos os da cidade de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração se inclinou a seguir Abimeleque. O coração se inclinou a seguir Abimeleque, o povo de Siquém, povo de Israel.
Eu disse para vocês que Abimeleque significa meu pai é rei, né? E esse menino, eu acho que ele já foi criado nesse sentido, né? Meu pai é rei. E quando eu li isso daqui, que Abimeleque se lembra que meu pai é rei, eu me lembrei das pregações dos pastores, né? Que eles sempre dizem assim, que os nossos filhos, para a gente ter cuidado, para a gente não criar reizinhos, rainhazinhas, que é mais, gente, que eles dizem. Criar os reizinhos. Os reizinhos são aqueles meninozinhos que a gente cria e deixa, faça todas as vontades do rei. Porque quando ele crescer, ele vai pensar que ele é rei. Eu acho que foi isso que aconteceu com esse Abimeleque. Ele pensava que ele era rei. Ele viu o pai rei, ele viu o ouro brilhante que o pai pregou ali para que todos vissem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada um de nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Porque aquele povo de Siquém, aquele povo, eles esqueceram a vitória dos midianitas, né? Glória a Deus. Eles esqueceram da vitória com os 300. Eu fui anotando aqui umas coisas que eles se esqueceram. Me lembrando aqui da peça abençoada que nós fizemos. E o reizinho se esqueceu, o reizinho Abimeleque, ele se esqueceu da vitória dos 300. Ele se esqueceu de respeitar. Ele esqueceu que o anjo falou com o pai dele. O anjo falou com o pai dele quando o pai dele estava malhando no lagar, lá de joelho, porque não podia ficar em pé, senão os midianitas enxergavam ele. Então, ele estava dentro do lagar, lá no lagar, quebrando, lá, trabalhando, certo? Ele estava lá, então, eles se esqueceram, o reizinho Abimeleque se esqueceu que o anjo falou no lagar com o pai dele e o anjo disse assim, o Senhor é contigo, homem valente. Ele se esqueceu disso. Ele não soube disso. Ele ouviu, eu tenho certeza que ele ouviu as histórias do pai dele. Eu tenho certeza que Gideão contou a história da vida dele, assim como nós contamos as histórias de Gideão e para nossos filhos, para a nossa igreja, para a sala do cultinho. Eu tenho certeza que Gideão contou para aqueles filhos dele. Mas ele, o reizinho Abimeleque, ele esqueceu isso. Ele esqueceu, entende? Ele esqueceu da benevolência que Deus tinha com o povo de Israel. Ele esqueceu de ser bom com o povo da casa dele. Ele esqueceu de ser bom com os irmãozinhos dele. Ele esqueceu da benevolência. Ele se esqueceu. E ele começou a se inclinar para o que não devia. Ele começou a se inclinar para o que não devia. Por isso, nós temos que ter cuidado mesmo quando diz assim, é sangue do meu sangue, osso da minha osso, carne da minha carne, nós temos que vigiar. Porque o sangue do sangue, o osso do meu osso e a carne da minha carne tem que estar servindo ao Senhor. Tem que estar servindo ao Senhor. Se não estiver servindo ao Senhor, pode ser osso do osso, carne da carne, sangue do sangue, não adianta. Não é de Deus. Então, o osso com osso tem que estar servindo ao Senhor, como ele disse assim, lembra-se que eu sou osso vosso e carne vossa. E nisso aqui veio o quê? Veio o engano. Então, nós temos que saber criar os nossos filhos. Temos que saber criar os nossos filhos para que os nossos filhos não sejam inimigos. Entende? Porque senão nós criamos inimigos dentro de casa. Eu digo porque eu conheço história de filhos inimigos dentro de casa. Quando se encontra, é uma alegria, é um abraço, bate nas costas, abraço, está tudo bem, ótimo, maravilhoso. É inimigo, porque não serve a Deus. Se não servir a Deus, não é irmão, é inimigo. Amém? Então, vamos para frente. Esse reizinho,
inclinou-se, ele se inclinou a fazer o que não devia, de jeito nenhum. Aí o que ele fez? O povo de Israel, o povo de Siquém, foi embora. Foi embora. Gente, nós precisamos ter cuidado para a gente não fazer como o povo de Siquém, sabe? Para onde diz assim, vai, você vai, não vai não. A gente tem que ir por isso aqui. Nós temos que ir pela palavra. Entende? Nós estamos vivendo um tempo tão complicado, um tempo do fim. Nós já estamos no tempo do fim, gente. Isso tudo vai passar. A graça do Senhor vai passar. E agora nós temos que vigiar. Porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Está lá escrito na palavra. Ele se transforma em anjo de luz. Sabe o que é anjo de luz? Anjo de luz, ele vem com o quê? Com chifre, com rabo, com tridente, vermelho, com os olhos de fogo. Não. Anjo de luz, ele vem, sabe? Bonito, lindo, polido, arrumado, com palavras mansas, com educação, com fineza, todo no linho, todo muito bem arrumado, tudo muito aprumado. Quem olha, quem vê, diz assim, ai, que essa pessoa aqui é uma bênção. Não é uma bênção, é filho do diabo. Filho do diabo, não sou eu que digo, não. Procura aí o versículo, Alana, por favor. Onde aquele que não serve a Jesus está lá escrito. Jesus disse, vós sois filho do diabo por fariseu. Os fariseus. Vós sois filho do diabo. Sou eu que estou dizendo, não. Olha lá, não estou chamando ninguém de diabo, não. Estou dizendo o que Jesus disse. Vós sois filho do diabo. Para aqueles fariseus que achavam que conhecia todas as escrituras, conhecia isso daqui tudinho. O problema não é conhecer. O problema não é conhecer. O problema é conhecer e o problema é viver. O problema é todo dia pedir misericórdia a Deus para poder viver, buscando, viver acertando os ensinos do Senhor, certo? Por isso que uma vez Jesus disse, vós sois filha do diabo, entende? Não nós que somos servos de Deus. Então, vamos lá. Abimeleque, esse daqui era filho do diabo mesmo. Filho puro do diabo. João 8:44. Vamos lá ver o que diz. Só uma pausa aqui, para me ler para vocês, para você ver como não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz. Ó. João 8. Olha aqui que Jesus disse. No 42, ele diz assim, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, preste atenção, se Deus de fato fosse vosso Pai, certamente vocês haviam de me amar. Era Jesus dizendo para o povo. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas ele, Deus, me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Gente, aquele capaz de ouvir essa palavra, é a palavra que está dizendo o que Jesus disse. Jesus disse o quê? Olha aqui o que Jesus disse. Vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Não sou eu que estou dizendo. Foi a palavra, é a palavra de Deus que diz. João, capítulo 8, versículo 44. Começa do 42. Começa lendo João lá do começo, que é para entender tudinho. Então, Abimeleque era esse cara aqui. Vós sois filhos do diabo. Jesus falou, e como Jesus já estava lá desde a criação do mundo, ei, se você não sabe, vou dizer aqui uma coisa, para você saber. Lá na criação do mundo, Jesus estava lá, porque ele já era Deus. Já estava lá o Pai, já estava lá o Filho, já estava lá o Espírito Santo. Certo?
Isso aqui é uma pérola linda para você guardar no seu coração e procure na Bíblia onde é que tem isso e descubra, porque é muito bom quando a gente descobre isso. A gente descobre uma pérola maravilhosa quando a gente descobre isso. Voltando para a palavra, eu já disse que nós vamos sair meia-noite. Voltando para a palavra, Abimeleque, o que ele fez? Serviu, convenceu as pessoas para ele dominar. Então, o que ele fez? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 4. Olha aqui o que Abimeleque fez. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, Abimeleque. O coração dele se inclinou a seguir Abimeleque. Eles deram um monte de coisa lá para eles, né? Aí o que ele fez? Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Eles deram os 70 peças de prata da casa de Baal, os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Abimeleque contratou homens levianos e atrevidos. Certo? Para que foi que ele contratou esses homens levianos e atrevidos? Vou continuar lendo o texto, capítulo 9, versículo 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, o filho de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor, vou parar aqui. O que ele fez? Abimeleque contratou homens levianos, atrevidos, matou os 70 filhos, matou os irmãos, 70 irmãos, ele matou. Ele mandou botar no meio de uma cidade, botou em cima de uma pedra, contratou esses homens e mataram todos os seus irmãos. Eu estou falando daquele que lá no versículo 2, ele diz assim: lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Osso vosso e carne vossa. Ele estava falando dos irmãos dele. Eu estou falando desse que diz que era osso e carne, eram os mesmos. Estão lendo aí? Ótimo para acompanhar. Abra sua Bíblia e acompanhe no texto, porque é tenso. É tenso a gente descobrir uma verdade dessa. Aí o que aconteceu? Vamos ler o texto? 5. Foi à casa do seu pai e matou os irmãos. Porém, Jotão, filho menor de Jorobal, ficou porque se escondeu. Tinha lá um pequenininho, o filho mais novo, mais jovem. Quando ele viu a desgraça pronta, o que ele fez? Se escondeu. Correu e escondeu. E devido ser tanto, 70, não é 1, 2, nem 3, ele escondeu. E pronto, se esconderam. Então se ajuntaram os cidadãos de Siquém e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Eles proclamaram Abimeleque rei. Aquele que significa meu pai é rei. Até que, enfim, ainda bem que ele conseguiu se tornar rei. Rei sobre o povo de Israel. Ele se tornou rei, né? Mas ele esqueceu que ficou um pequenininho, né? Ficou um irmão. Gente, nós não temos que saber criar nossos filhos, né? Essa história não é maravilhosa para que a gente possa meditar na união, né, dos nossos filhos, irmão com irmão, irmã com irmã. Isso é maravilhoso, né? Porque ninguém não quer, pai nem mãe nenhum não quer que aconteça essas desgraças que aconteceram aqui, né?
Pai nenhum não quer ver esse tipo de desgraça aqui acontecer na nossa vida. Nós não queremos, nós queremos criar nossos filhos para a bênção, para a união, né? É para a união. Então, vamos continuar aqui o texto. Virando a página. Virando a página. Foi proclamado rei, né? Junto ao carvalho. Quando você virar a página da sua Bíblia, você vai ler aqui um apólogo de Jotão. Jotão, quem era Jotão? Vocês sabem quem era Jotão? Não? Vou dizer. Jotão era o irmão de Abimeleque, que se escondeu. Ninguém não achou ele, ninguém sabia dele. Ou então achavam que ele já tivesse sido morto ali, junto com aqueles 70 no meio de uma cidade, pedra. Soltaram uma pedra em cima desses homens e mataram todos, a pedradas. Certo? Foi terrível. Está repreendido. Diga aí, está repreendido em nome de Jesus. Eu disse que eu ia contar uma história triste, mas eu também vou contar uma história alegre. Tem uma história alegre para você. Mas a gente tem que passar por essa daqui, para poder a gente valorizar o que nós temos. Nós temos que valorizar o que temos. E não valorizamos. Alguns de nós não valorizam o que tem. A preciosidade que você tem. Você não valoriza. Então, você, a partir de hoje, você tem que valorizar. Você tem que valorizar o que Deus já lhe deu de presente. Deus já lhe deu, sabe, uma pedra preciosa, angular. Ele já lhe deu. E você vai descobrir. Então, continuando aqui no texto, capítulo 9, versículo 7, nós temos aqui um apólogo de Jotão. Apólogo é como se fosse uma parábola, uma história, é uma historinha que ele foi contar para o povo. E essa história é interessante. Ela é um pouquinho comprida, eu vou ler mais ligeiro para a gente entender. Mas eu acredito que está todo mundo gostando aí, Ela pergunta aí? Se estão gostando, eu posso encerrar por aqui. Eita, então se é rajada de glória, vamos continuar lá, na rajada de glória de Deus. Vamos ver se estão gostando. Quando estiver cansado, diga aí que eu paro. Vai pensando que eu paro. Paro não. Pode desligar o celular e sair, mas eu não vou parar não. Só vou parar aqui até a última hora. Até a última hora. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, gente. É maravilhoso, é tremendo. Senhor da glória. Eu creio, Jesus, que Tu é bom. Tá bom aqui? Preciso afastar mais um pouquinho, não? Tá bom, né? O encaixe. Então, vamos continuar. Vou beber um pouquinho d'água, gente. Aqui. Eu vou ler esse apólogo de Jotão. Jotão é esse meninozinho que se escondeu. Aí ele foi bem acolá, subiu e disse assim: avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte de Gerizim. Ouve-me, cidade de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez... Aí ele foi contar uma historinha. Essa historinha é assim. Ele contou a história. Era uma vez certa árvore. Certa vez as árvores ungir para si um rei. As árvores foram atrás de ungir para si, atrás de um rei. Então, eles disseram à oliveira, chegaram lá para a oliveira e disseram assim: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria parar sobre as árvores? Não. Então, disseram as árvores à figueira, quer dizer, a oliveira, disse não, quis não. A oliveira ia deixar o seu óleo, que Deus ama tanto, deu para ela, e os homens se prezam usando aquele óleo, e ela é tão importante, né? Ele disse, não, vou deixar isso não.
Porém, a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, e os homens que me prezam, não. Então disseram as árvores, a figueira. Eles foram lá falar com a figueira. Chegaram lá para falar com a figueira e disseram: vem tu e reina sobre nós. Com a figueira, né? Aí a figueira respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores, ficar mandando nelas? Não. Então disseram as árvores à videira: vem tu então e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores? Então as árvores disseram ao espinheiro. Então, eles falaram essa historinha. A árvore falou com a oliveira, a árvore falou com a figueira, falou com a videira, e elas não quiseram. Então, eles foram atrás de outro, do espinheiro. Ele disse, continuando aqui, então disseram: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras sinceramente procedeste, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos pareceste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e com ela agiste segundo o merecimento de seus feitos, porque meu pai pelejou por vós arriscando a vida. Ele disse: o meu pai, Gideão, pelejou por vós arriscando a vida. E vós estão elegendo quem? Um espinheiro, né? Espinheiro. Arriscando a vida, ele nos livrou. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de uma serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras sinceramente procedesse hoje Jerubbaal com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém. Eu vou ficar por aqui. Vocês entenderam? Eles chamaram uma oliveira, ele convidou a oliveira, não quis. Figueira, não quis. Videira, não quis. Então, escolheram o espinheiro. Entende? Que era o Abimeleque. Era o espinheiro. O espinheiro. Aí, gente, o que eu digo para vocês? O espinheiro, olha, a oliveira, ela dá o óleo precioso, a figueira, ela dá aquele figo, a videira nem se fala, né, que é espiritual. Mas o espinheiro, quem se refugia, gente, do lado do espinheiro vai colher o quê? Espinho. Espinho, porque ninguém não pode se apoiar no espinheiro. O espinheiro é um arbusto cheio de espinho. Você pode chegar lá e se deliciar e se abraçar ali com aquele espinheiro. Você pode com a videira, você pode com a figueira, você pode com a oliveira, mas com o espinheiro você não pode. Porque ela não é feita para lhe ajudar, para você se encostar, para você se deliciar com aquele fruto maravilhoso, ou com aquele óleo. Não é, ou com aquele vinho. Ele não é feito para isso, sabe? Ele é seco. É uma árvore, é uma planta de seca. É uma planta velha. É uma planta sem nada. Ela não tem nada. 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 Só sai dela fogo. Só serve para fazer fogo. Tira, corta e bota ali para fazer fogo. Entende? Porque ele não serve mais para nada. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, o versículo 9, o 15. Como é que aqui diz? Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre Israel e me refugiar debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma o cedro do Líbano. Gente, é mistério. Saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano.
Quem é que sabe me dizer o que significa o cedro do Líbano? É outra planta que é espiritual, assim como a oliveira, entende? Assim como a figueira, assim como a videira. São plantas que são espirituais. Então, cedro do Líbano. Cedro do Líbano. É uma planta que merece todo cuidado, todo estudo. Porque em arbustos, nós não podemos nos encostar, não. Nós não podemos nos encostar de jeito nenhum nos arbustos, porque ele não desce, ele não permite. Entende? Olha, o cedro do Líbano é uma planta tremenda. É uma planta perfeita. A raiz dela tem mais de 1,5 m. A raiz dela. A raiz, não é o caule, não, ele é altíssimo. Mas eu vi só a raiz, que a raiz dela tem 1,5 m, né? Para baixo do chão. É firme, como nós devemos ser. Certo? É uma rocha. Entende? Ele sustenta tudo que é feito com cedro, todo mundo sabe. Você bota fora, mas ele não se acaba. Nunca se acaba. Entende? Nunca, porque é firme, é reto, é perfeito, é uma madeira de primeiríssima qualidade. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? A palavra de Deus diz que nós temos que florescer como o cedro do Líbano. O espinheiro não dá sombra para ninguém. Do espinheiro não sai nada. Do espinheiro não sai fruto. Do espinheiro não sai seiva. Do espinheiro não tem verdor. Não tem verdor, porque ele é seco, ele é ressecado. Então, gente, trazendo isso para o nosso estudo aqui de hoje, nós temos que observar que nós estamos vivendo num tempo de pessoas que têm desamor mesmo, de pessoas secas, de pessoas frias, de pessoas indiferentes, de pessoas que não têm gente por dentro, eu digo isso. São pessoas que não têm gente por dentro dela não tem gente. Então, o que acontece? Nós temos que ser como o quê? É como espinheiro ou é como o cedro do Líbano? Nós temos que ser como o cedro do Líbano, entendeu? Porque a gente tem que ter cuidado, porque senão o espinheiro, ele representa assim, ele vem consumir os nossos sonhos. Tudo aquilo que nós sonhamos, se a gente não tiver cuidado, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de que se perde alguns, né, que vão para a glória, a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas nós temos que dizer que seja feita a vontade do Senhor, em primeiro lugar. E os espinheiros, a gente tem que não se comparar a ele, porque ele vem consumir nosso sonho. A gente tem que ter cuidado para o espinheiro não consumir a nossa fé. Nós temos que ter cuidado para o espinheiro não colocar no nosso coração, fazer a gente entender que Deus não é bom, que Deus não é reto, que Deus não é tremendo. Porque o espinheiro quer que a gente ache que Deus é injusto. Entende? Que Deus ele é injusto. A maneira dele é uma maneira injusta. Entende? Mas não, nós temos que entender que Deus é Deus, ele faz tudo do jeito que ele quer. Entende? E tudo que acontece de injustiça nas nossas vidas são por causa dos nossos próprios atos. Nossos próprios atos. Certo? Então, nós temos que procurar ser como o cedro do Líbano, que resistem os dias maus. O vento balança, ele não cai. Ele não é derrubado, porque ele não é plantado apenas sobre a areia. Ele é plantado sobre uma rocha,
uma rocha firme, ele é seguro. Então, não interessa, aconteça o que acontecer. Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, eu gostaria que você abrisse aí, em Salmo 92, que já estamos encerrando. Salmo 92, vamos ver o que diz aqui. Salmos 92. Ainda. Glória a Deus, já deram aleluia, deram glória a Deus. Vocês estão entendendo como nós temos que resistir. Resistir o mal e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir. Entende? Salmo 92, o capítulo 12, olha o que diz. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão como átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva, serão cheios de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Entende? É o Salmo que está dizendo isso. Nele não há injustiça. Então, temos que ser como o cedro que resiste, o cedro do Líbano. O justo florescerá. O justo florescerá. Você não pode esquecer isso, que o justo florescerá, gente. E qual é o nosso alvo diante dessa história triste? Diante dessa história que foi contada, que foi um pouco triste, mas que serve para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E nós devemos seguir o caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso alvo é a videira, é a vinha. Nós temos que olhar para a vinha, de onde vem os frutos. Nós temos que olhar para lá. Nós temos que olhar para o Senhor, porque Jesus diz lá em João, ele diz, eu sou a videira e vós são os ramos. Se você estiver ligado na videira, se você estiver ligado com Jesus, entende? Você vai ter força para resistir pandemia, você vai ter força para resistir dificuldade, você vai ter força para resistir qualquer coisa, entende? Mesmo que a vida não esteja do jeito que você queira, do jeito que você sonhou, do jeito que você planejou, mas isso aí não vai tirar de você a força que vem de Deus. Não tira, entende? Porque Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Gente, vão repetindo aí, vocês na casa de vocês. Cuidado, gente, com o espinheiro. Cuidado com os arbustos que só tem espinho, gente. Cuidado, temos que crer no cedro do Líbano, que são resistentes, certo? Que tem uma raiz firme. Cuidado, gente. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa direção. Jesus tem que ser a nossa motivação para viver. A nossa motivação para viver tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor, é com casa, é sem casa. Seja de que jeito for, é com carro, é sem carro, é com dinheiro, é sem dinheiro. É nu, é vestido. Tudo, a nossa motivação tem que ser o Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa unção. É o Senhor, gente. É o Senhor. Bora cantar para o Senhor? Então, é dele que vem. Nosso alvo é a vinha, é olhar para João 15, 5. Eu sou a videira e vós são os frutos. Rumo à vinha, gente. Nós é rumo à vinha. Nós, rumo à vinha. Então, para encerrar, eu prometo que é o fim agora. C'est fini, que eu não sei nem que horas são. Entende? Nós estamos em casa, o pessoal está lá, com celular, outro com televisão. E eu me preocupo. Então, só para encerrar,
para você guardar no seu coração. Essa história feia, triste, todinha, foi só para me dizer isso aqui para você, ó. Abacuque 3,17. Abra aí, por favor, por gentileza. Para me dizer isso aqui para você, ó. Que foi isso que Jotão disse. Não quero não, não aceito não. Ele não vai ficar governando sobre mim não. Vou me embora, vou sumir, mas ele não vai governar sobre mim porque eu não quero. Então, o que aconteceu? Aqui, Abacuque 3,17 diz assim, ó. Ainda, essa é para você. Essa é para o povo do YouTube que estiver me vendo pela primeira vez, ou segunda, ou décima, ou não sei. Pode ser até a última, se Jesus voltar hoje. Essa é para você, ó. Para você que nem me conhece. Pois é, para você mesmo. Você abriu agora? Pois escute aqui. O recado de Deus para você. É esse recado aqui. Povo da igreja. Está em tempo de adorar. Está em tempo de consagrar. Está em tempo de se alegrar. Está em tempo de se levantar. Não está em tempo de sentar, não. Não está em tempo de, na hora que tem um PG, ei, parece que está morrendo, parece a última coisa. Não, o nosso PG é animado, é fogo abrasador, é fogo que desce do céu, é a alegria do Espírito Santo, certo? A nossa família é a alegria do Espírito Santo. A dona Ene, lá onde ela está, a alegria do Espírito Santo, que ela é alegre. A dona Lurdinha, lá onde ela está, tem poder de Deus lá, é a alegria do Espírito Santo, certo? A nossa família tem que ser assim, servindo ao Senhor. Então, essa palavra é exatamente para você, para a nossa família, para os nossos filhos, para todos. E para você que está me vendo pela primeira vez. Abriu agora, ó, o recado de Deus para você, ó. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu e você, e nós, e eles, e o mundo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O único Deus que tem o poder, a capacidade de salvar, que é Jesus, ele mandou o Filho dele para te salvar, para salvar a mim, chamou a mim e quer a ti, porque ele te ama com toda a força do ser dele. Então, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Está difícil? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Está fácil? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Está impossível? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Está doente? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Não consegui? O Senhor Deus é a minha fortaleza. E nele eu me alegro. Porque a partir do momento que a gente diz, e nele eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando você conseguir ter uma vida espiritual, onde a sua alegria maior é Deus, é Jesus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, o restante, tudo vai correr para você. Porque ele veio aqui no mundo para te abençoar. Amém? Essa era a mensagem que eu trouxe para você, do meu coração. Pedi ao Senhor a direção e receba. E não esqueça, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, Deixa eu ler mais aqui. Ainda que a videira não deu vinho, ainda que a oliveira não deu óleo, mesmo assim, eu não quero chegar perto do arbusto, eu não quero espinheiro para a minha vida e vou orar sempre para você nunca querer para a sua, viu? E seja abençoado, em nome de Jesus. Eu quero cantar essa música aqui agora. Ainda que a figueira não floresça, com força, com ânimo, com fé, com coragem para o meu povo.
Amém? Pode botar o vídeo. O Wesley canta, toca também. A gente canta também. E tudo é para a honra e a glória do Senhor. Para você se alegrar pelo poder do Espírito Santo. Que Deus é bom. O diabo é que não presta. Deus é bom. É maravilhoso. Creia, creia, confie. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Dias